A madrugada envolvia a viatura 217 num manto de névoa espessa, quando uma chamada irrompeu pelo rádio. Carlos, com suas mãos calejadas de 20 anos de polícia, pegou o rádio e ouviu o relato da central. Haviam ligado de uma tal de chácara, dos salgueiros pedindo ajuda, mas a ligação havia caído antes que mais detalhes fossem revelados. Por serem os mais próximos do local, deveriam ser eles a irem verificar o que havia acontecido. Edgar, ao seu lado, inspecionava sua Glock com movimentos precisos enquanto Fausto, o novato, tentava disfarçar o nervosismo mascando um chiclete com ritmo acelerado. "A propriedade fica no fim da estrada velha", murmurou Carlos enquanto o carro balançava nos buracos da estrada de terra. "Lugar maldito, se me perguntarem. Toda aquela região é um verdadeiro deserto, ninguém mora naquele buraco. Um monte de casarões e chácaras mais velhos que as verrugas de minha mãe. Sem contar que falam muito sobre coisas estranhas que ocorrem por lá." Fausto engoliu seco. "Que tipo de coisas?" "São apenas baboseiras que os matutos falam. Não acredito nesse tipo de merda", respondeu Carlos. O trio não precisou dirigir muito até chegar no local da ocorrência, cuja identificação ficava a cargo de uma placa de madeira mofada, já quase caindo de um portão de ferro enferrujado, cujos detalhes pareciam formar rostos, distorcidos quando vistos de relance. O portão estava aberto como se os esperasse. Ao entrarem na propriedade, uma sensação de opressão tomou conta dos homens. O ar cheirava a terra molhada e algo mais. Algo adocicado e podre, como carne, deixada ao sol. A casa principal, uma construção de madeira escura que parecia desafiar as leis do tempo, inclinava-se para a frente como se estivesse prestes a engoli-los. "Alguém esqueceu de avisar que estávamos vindo", brincou Fausto, tentando aliviar a tensão. Sua voz soou estranhamente abafada, como se as paredes de névoa absorvessem o som. Edgar foi o primeiro a notar. "O rádio está morto." Tentaram contato com a central, mas apenas estática respondeu. Uma estática que às vezes parecia conter sussurros indistintos. Ao se aproximarem da varanda, Carlos notou pegadas na terra úmida. Muitas pegadas, indo em todas as direções, como se um grupo de pessoas tivesse dançado em círculos antes de entrar, mas nenhuma saindo. A porta principal estava entreaberta. Um fio de substância negra e brilhante escorria pela moldura. Edgar empurrou a porta com o cano da arma, revelando um corredor mergulhado em escuridão. O cheiro piorou exponencialmente. Agora era como caminhar dentro de um cadáver. A lanterna de Edgar revelou a sala de estar. A mobília estava intacta, mas coberta por uma camada daquela mesma substância negra que pulsava levemente, como respiração. No centro, uma mesa de jantar estava posta para uma festa, com pratos cheios de comida em avançado estado de decomposição. Mas o que fez Fausto engasgar foi ver que os pedaços de carne ainda se moviam, contraindo-se como se estivessem vivos. "Meu Deus", sussurrou Edgar. Sua lanterna tremia, projetando sombras dançantes nas paredes. Foi quando notaram as marcas, arranhões profundos no assoalho, nas paredes, até no teto, como se algo com garras afiadas tivesse se contorcido por toda a casa. Um gemido veio do andar superior, um gemido humano. Os três policiais trocaram olhares e começaram a subir as escadas, que rangiam de forma anormal, como se reclamassem de seu peso. Cada degrau parecia afundar mais do que deveria, como se estivessem subindo por algo mole. No corredor superior, portas se alinhavam de ambos os lados. Todas estavam fechadas, exceto a última à direita, de onde vinha um brilho fraco e pulsante. Carlos fez sinal para os outros ficarem atrás dele enquanto se aproximava. O que viram dentro os fez congelar. Uma mulher vestindo apenas um roupão ensanguentado estava ajoelhada no centro do quarto, rodeada por velas negras que queimavam com chamas azuis. Ela balançava para frente e para trás, murmurando em uma língua que fazia os dentes dos homens doerem. À sua frente, no chão, um símbolo havia sido desenhado com sangue, uma estrela de 5 pontas contorcida, dentro da qual algo se mexia. Antes que pudessem reagir, a mulher virou o rosto para eles. Seus olhos haviam sido removidos, e de suas órbitas vazias escorria a mesma substância negra que cobria a casa.
Ela abriu a boca para gritar, mas o som que saiu era impossível. Um rugido gutural que ecoou pelas paredes como se a própria casa gritasse com ela. Foi quando as outras portas no corredor se abriram de uma vez. Figuras humanoides emergiram, movendo-se de forma espasmódica. Suas características se fundiam e se separavam, como se estivessem feitas de cera derretida. A substância negra escorria de suas juntas, formando poças vivas no chão. "Saiam daqui!" Carlos gritou, atirando contra a criatura mais próxima. A bala atingiu em cheio, mas a coisa apenas riu. Um som úmido e borbulhante, antes de continuar avançando. A descida pelas escadas foi um pesadelo. Os degraus agora se contorciam sob seus pés, tentando agarrar suas botas. Fausto caiu, e quando tentou se levantar, viu com horror que suas mãos afundavam na madeira como em areia movediça. Edgar conseguiu puxá-lo para fora, mas deixou para trás pedaços de pele nas tábuas famintas. Ao chegarem à sala principal, a porta de entrada havia desaparecido. No seu lugar, apenas parede sólida, que sangrava quando Carlos nela bateu. As janelas estavam cobertas por uma membrana pulsante que respirava lentamente. Foi então que a casa começou a mudar. As paredes se contraíam como um estômago gigantesco. O teto baixava. A mobília se fundia com o piso, formando membros grotescos que tentavam agarrá-los. A substância negra agora jorrava em riachos, formando criaturas efêmeras que se dissolviam e se reformavam em novos pesadelos. Edgar encontrou uma fraqueza, uma janela lateral cuja membrana parecia mais fina. "Aqui!" ele gritou, atirando contra o vidro. Desta vez ele quebrou, revelando a noite lá fora. Mas quando Fausto se preparava para pular, algo o agarrou por trás. Longos dedos negros que saíam da parede, envolvendo seu torso. Carlos e Edgar tentaram puxá-lo, mas era como lutar contra a própria casa. Fausto gritou quando seus pés começaram a afundar no chão, como se estivesse sendo absorvido. Com um último olhar de terror, ele desapareceu na madeira, sua última palavra sendo engolida junto com ele. Edgar, em pânico, pulou pela janela quebrada, mas não antes que um jato da substância negra o atingisse nas costas. Ele caiu no jardim, gritando enquanto o material começava a se espalhar por seu corpo como veneno. Carlos foi o último. Ao saltar, jurou ter visto rostos se formando nas paredes, rostos que conhecia, incluindo o de Fausto, todos gritando em silêncio. Ele rolou na terra úmida, levantando-se a tempo de ver Edgar convulsionando no chão, sua pele assumindo um tom cinza pálido, seus olhos escurecendo até ficarem completamente negros. Sem pensar duas vezes, Carlos correu. Correu como nunca havia corrido antes, enquanto atrás dele a casa rangia e estremecia, emitindo um lamento que não era de dor, mas de fome insatisfeita. Quando os primeiros raios de sol surgiram, Carlos estava a quilômetros dali, coberto de sangue e terra, seus olhos selvagens refletindo uma loucura que nunca mais o abandonaria. Ele não conseguia parar de arranhar os braços, tentando remover a sensação de que algo ainda se movia sob sua pele. Os policiais que o encontraram dias depois relataram coisas estranhas, que suas pegadas pareciam se misturar com outras, maiores e deformadas, que seu rádio, mesmo desligado, emitia sussurros, e que quando finalmente o levaram, Carlos olhou para trás uma última vez e sorriu. Um sorriso que não era seu, antes de murmurar: "Eles ainda estão com fome." Nenhum vestígio da chácara dos Salgueiros foi encontrado, nenhum corpo recuperado. Apenas uma mancha negra no solo onde a casa deveria estar, que os especialistas disseram ser algum tipo de fungo desconhecido. Mas nas noites sem lua, quando o vento sopra da direção da estrada velha, os moradores mais antigos trancam suas portas e evitam olhar para as sombras, porque às vezes elas olham de volta e às vezes sussurram. Esperamos que você tenha gostado de nossa história, e caso curta este tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Isso nos ajuda e incentiva a continuar produzindo contos de qualidade para vocês. Muito obrigado e até a próxima.